Vamos entender o que é a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde informou que foi notificado sobre 2 casos suspeitos de varíola dos macacos aqui no Brasil. Um caso no Ceará, outro em Santa Catarina. Tem um terceiro caso que ainda pode ser considerado suspeito, que está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou no domingo 257 casos de varíola dos macacos confirmados em 20 países fora da África. Isso até o dia 26 de maio. Vamos entender. Nenhuma morte foi relatada. Nós estamos com a doutora Raquel Moarec. Ela é infectologista do Hospital São Luís. Doutora Raquel, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes. Aí sempre que aparece uma doença nova, agora a gente já começa a ficar muito preocupado, né? Porque depois dessa nossa pandemia, tudo nos assusta. Sim, é o caso da varíola Não. dos macacos? De nos assustarmos? Olha, a varíola é uma doença, primeiro, a humana, desde o século X, século XV. A vacina foi difundida, investigada no século XVIII. Deixamos de ter varíola humana, né, em 1980 e a vacinação um pouco antes disso. Essa varíola agora, a varíola do macaco, ela vem desde 57, quando teve um surto lá e foi chamado do macaco, porque proveniente de transmissão de zoonose, uma doença relacionada ao animal para o humano. E depois de 47 anos começou a ter alguns surtos esporádicos, mas sempre com transmissão da África. E sempre um pouco autolimitado, porque é uma doença que podia ser rastreada e feito seus bloqueios rápidos. O motivo de atenção agora da Organização Mundial de Saúde e pela disseminação é da onde vem essa transmissão interhumana não relacionada a um país de zoonose rápida, que seria lá da África. É isso que é o que se procura saber de que forma se é transmissão sexual, se é uma transmissão interhumana mesmo, rápida, ou de que forma teve essa mudança no comportamento deste outro vírus. Sim, não sabemos, né, se houve uma mutação ou se, enfim, se tem a ver também com o nível de vacinação das pessoas, será? Então, não, porque a vacina da varíola humana, ela faz uma cobertura paralela, mas ela não é mais feita desde de 1980 no mundo, porque é uma doença erradicada. Então, o vírus da varíola humana é um vírus guardado para pesquisa e nunca mais difundido. Então, é diferente da varíola atual, né? Eles são parentes da mesma família, mas não são iguais. É claro que pode ter mudanças, né, de uma doença zoonose, né, que é animal para humano, e ficar uma interhumano por mudança do próprio vírus. Sim, isso pode acontecer. Porque nesse caso a origem é nos macacos, mas está contaminando humanos. Então alguma mutação houve por aí, é isso? Sim, não é que bem dos macacos, eles são dos roedores, são os mais comuns. Passou-se pelos macacos quando eles estavam sendo estudados. Então, normalmente vem de algum roedor essa transmissão para o humano. O problema é a manutenção deste vírus interhumano e a transmissão interhumano nova. Foi por isso que a atenção de todo mundo em relação a isso. E ainda não sabemos, né? Ainda é uma grande incógnita. Isso, Tânia, ainda não. E inclusive como é a transmissão, porque se soubéssemos como é a transmissão, já seria uma grande coisa para a gente tomar cuidado. Então, nós temos o geral, que a gente sabe que a transmissão é interpessoal, por contato direto com as lesões, ou contato, que está se estudando se sexual realmente tem essa passagem, mas ela pode ser feita por essa roupa contaminada e o contato íntimo com alguém que esteja contaminado. O problema é que essa pessoa pode estar transmitindo no período de incubação, que é de 7 a 14 dias. Então, a pessoa pode entrar são, não ter nenhum sintoma, e depois de 2, 3 dias começar um sintoma gripal, quais
todos os outros quadros virais que a gente conhece, inclusive a Covid. Nossa. Então, entra a febre, pode entrar calafrios, entra exaustão, entra fraqueza. Só um pouco diferente é o aumento de gânglios. Isto é a diferença, na grande maioria, ela tem aumento ganglionar. Após esse quadro, 2, 3 dias depois do quadro de febre, do quadro de calafrio, vem a erupção dessas lesões, que elas são características elevadas, bem vermelhas na lateral, e isso vem da cabeça, vai para a boca, vai para o tronco, vai para as mãos, depois para os pés. Isso dura 2, 3 semanas de evolução. E isso são lesões que às vezes são dolorosas e cheias de líquido. E a hora que estoura esse líquido, transmite. Essa também é um grande problema. São bolhas? São tipo bolhas, bolhas ovaladas, com a lateral toda vermelha. Então, elas são cheias de líquido. Esse líquido é a transmissão. Qual é o maior problema? Nossa. A gente já sabe como ela é parecida. O problema é o isolamento do vírus, a análise se teve mutação ou não, botar isso num banco geral para fazer diagnóstico. Se você me perguntar, nós ainda tem uma dificuldade diagnóstica dessa varíola, porque ela não é difundida. Nós temos, já é meio que endêmico lá em alguns países da África Ocidental e Central, mas nós não temos o difundido de análise de diagnóstico nem avaliação dessas mutações para ter esse critério. Então, o motivo de atenção vem de cuidados, de orientar e de fazer as medidas preventivas que a gente conhece. Essas lesões, depois elas deixam alguma marca na pele? Ou elas vão Pode embora? deixar. Elas têm, a gente tem da história, né? A história da varíola. Ela tem essa lesão que depois ela deixa a pele toda cheia de cicatrizes. Sim, ela tem essa história, vamos dizer, né? Da história da varíola humana. Da varíola humana, né? E agora estamos falando da varíola dos macacos, que é uma outra manifestação, é isso, da doença? É um outro tipo. Outra família que tem uma ação parecida. Tem uma diferença, né? Esses aparecimentos ganglionares, a transmissão da humana é maior do que a do macaco. Nós temos que ela também, a lesão não é tão exuberante como a outra. A taxa de mortalidade desta, mesmo nos países africanos que têm o surto na grande maioria, chega de 3 a 5% de mortalidade. A humana, a varíola que tínhamos antigo, chegou até 30% de mortalidade. Então, é uma alta mortalidade, né? E foi bem difundida e foi estudada por séculos e foi feita a sua vacinação e a sua erradicação, né? E faz parte da história, né? Da peste negra, da varíola. Então, é uma doença bem... tem história, né? Da nossa história epidemiológica de todo mundo. Então, precisamos desenvolver uma vacina para a varíola dos macacos. Então, existe várias formas de tratamento. É claro que vai precisar de todo... voltar a fazer, né? Voltar a fazer os mecanismos. Nós já temos. Tem a vacina da varíola, que é a vacina, ela tem essa cobertura, ela foi antiga, até 85% de defesa de quem já foi vacinado até a década de 70. Nós temos alguns antivirais estudados e até recentes, um antiviral que é o Tecovirimat, é um antiviral que foi estudado para o tratamento desta varíola do macaco. Tem outra vacina que foi feita também, né, uma vacina que cobre a humana e cobre a do macaco em 2019 nos Estados Unidos, e essa vacina também pode ser feita. Então, vamos dizer, nós temos toda a história, a forma como fazer, precisa avaliar a real, chegar no final para resolver isso, né? Então, vamos dizer, temos o estudo, temos todas as formas de como se comportar no tratamento. Tem vacina, tem antiviral, tem imunoglobulina, mas precisa voltar a produzir, né? Vamos dizer, voltar a se fazer
todo esse tratamento. O que fica para nós no momento é isolamento de caso suspeito, fazer um bloqueio anelar nas pessoas de contato íntimo próximo e fazer um tratamento de uma infecção secundária que possa ter nessas lesões. E tentativa de diagnóstico, que é isso que a gente precisa primeiro, né? E diagnósticos diferenciais, porque doenças vesiculares, né, ou parentes de zoonose, nós temos um monte de doenças outras paralelas que temos também que avaliar e descartar todas semelhantes. E analisar se realmente temos se foi por relação sexual, se foi por relação interpessoal, se foi por roupa contaminada, se veio realmente da África ou de algum outro país que tenha caso positivo, para a gente poder ter uma análise. Então, precisa de muita coisa para a gente dar um diagnóstico certeiro nesses casos, que nós já temos 2 no país em suspeitas. Né? Em suspeito, pois é, são 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Isso. A gente não sabe o nível de transmissão, se é algo que a gente deva se preocupar ou se ainda estamos numa situação tranquila. O nível de alerta que a gente deve estar à varíola dos macacos, doutora? Tânia, é assim, é claro que você precisa conhecer, precisa entender, temos como fazer toda uma intervenção na hora que começar a se produzir qualquer coisa de realização disso, e entenda que a varíola, uma coisa importante que é muito legal, é qualquer desinfetante, qualquer limpeza acaba com o vírus. Então, higienizar as mãos é uma das principais medidas de prevenção do caso. Ele morre só com limpeza rápida. Então, é um critério que antigamente nós nem conhecíamos. Então, isso já é uma boa coisa. O retorno, o uso de máscara, em casos suspeitos ou com quadro, não só tem proteção como Covid, como também tem uma proteção íntima de casos suspeitos de gripe. Quer dizer, se você tem, faça a sua etiqueta pessoal de síndrome gripal, que isso já tem uma proteção grande contra esse vírus também. Então, assim, limpeza e proteção. Eu acho que essas medidas que nós aprendemos com a Covid devem permanecer, né? Porque seremos agora alvo de muitos outros vírus, parece. Né? Espero que não, né? Espero que mas não. Infelizmente pode vir, né? Como teve essa hepatite aí silenciosa, que teve vários casos em crianças até 16 anos, e agora o retorno um pouco mais exacerbado desta varíola, que teve uns surtos não tão localizado como em vários países, que demandam uma atenção e uma rastreabilidade de transmissão, né, para a gente poder ter um controle. Quando a gente sabe a real origem da transmissão, a gente consegue bloquear mais fácil. Bom, doutora Raquel, para entendermos aqui essa questão das zoonoses, né, das doenças que são transmitidas dos animais e que passam para os humanos. Isso tem acontecido pelas questões ambientais? Então, é tipo de contato íntimo com animais que são muito silvestres. Então, isso é comum, que são as zoonoses. Então, são doenças que já existem, é comum no animal e passam para o humano e se adapta no humano ou se modifica no humano, que é o que ficou, que a gente discutia sobre o Covid também no início, que vinha por rastreabilidade por animais, e também outros vírus que pode ser pego também com isso. Então, essa é mais uma considerada como uma zoonose lá, e não está se apresentando como zoonose no resto dos outros países. Este é o motivo do alarme, porque não veio com a rastreabilidade relacionada a animal. Veio contato dentro de um país não relacionado ao país de origem, não relacionada a animal. Foi motivo de alarme e de controle. O que é bom nessa doença é que a gente tem toda a régua de conhecimentos sobre varíola de tantos e tantos passados anteriores. Teríamos que voltar a produzir se isso for necessário para que se haja os bloqueios gerais.
a transmissão, por ser um vírus muito pesado, ela é menos transmissível interpessoal, só por contato muito íntimo. Isso também é uma boa coisa. Sim. Se você tiver parceiro fixo, se tiver uma viagem onde você não conheça, você tiver uso de máscara em ambientes que você não está, você faz a sua higienização adequada, você já tem um pouco mais de proteção. Então, eu acho que temos como agir e é um pouco mais de conhecimento nesse vírus do que nos outros. Vamos em frente, né, doutora? Vamos observar a movimentação e quando desenvolver uma vacina para essa varíola específica, a gente tome. Né? Porque esse movimento antivacina também vai na contramão do aumento das ameaças, né? Então, movimentos antivacinas, ele foi desde 2010, com a vacina da tríplice viral, que a gente tinha por causa do medo que eles tinham que pudesse levar a alguns quadros neurológicos, que era o autismo relacionado à vacina. Isso foi incutido erroneamente na história das vacinas como uma coisa responsável, que não tem. A vacina da tríplice viral é super segura e eficaz, levando a uma diminuição de casos graves, principalmente de população vulnerável. E eu acho que todos entendendo que vacina ajuda a diminuir gravidade. Olha esse exemplo. Só a vacina nós conseguimos extinguir a varíola humana no mundo. Então por isso já mostra que a vacina vem para ajudar a diminuição de gravidade e até acabar, às vezes, com o vírus. Então, eu acho que movimentos antivacinas, primeiro, precisa acreditar, né? Olha aí a influenza, que em 1918 matou milhões de pessoas na gripe espanhola e que hoje, tudo bem, ela ainda é presente, mas você tomando a vacina, você tem uma proteção grande da gripe. Então, você tem menos gravidade, menos mortalidade, então, do que tínhamos naquela época. Então, só isso já mostra que a história da vacina ela é importante para todos nós. Muito bom. Doutora Raquel Moarec, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Tânia. Doutora Raquel Moarec, infectologista do Hospital São Luís, conversando conosco sobre a varíola dos macacos. No horário de Brasília, 11 horas.